Olá, seja bem-vindo ao quadro Voz Política do Burn Podcast. Meu nome é Matheus Garcia e hoje eu serei entrevistador. Serão 40 minutos iguais para todos os candidatos e sempre as mesmas perguntas, as mesmas questões. Hoje estamos com um candidato a vereador. Ele atualmente já é vereador da cidade de Tietê e está procurando uma reeleição. Seja muito bem-vindo, Ângelo Rafael. Eu que agradeço, Matheus. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Tenho absoluta certeza que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho diferenciado, um trabalho de apoio à condição ao voto, principalmente. As pessoas precisam ter um certo conhecimento dos seus candidatos para que tenham a oportunidade de votar de acordo com as suas diretrizes, de acordo com os seus pensamentos. Show, muito legal, Ângelo. Seja bem-vindo ao podcast. Vamos começar esse podcast com você se apresentando. Quem é o Ângelo Rafael? O Ângelo Rafael é uma pessoa temente a Deus. Acredito e confio muito em Deus. Sou servidor público municipal, já há praticamente 18 anos. Sou professor universitário. Sou professor na Faculdade de Tecnologia Porto das Monções, em Porto Feliz. Sou professor do curso de contabilidade, e leciono nas áreas de contabilidade e administração. Tenho formação na área administrativa, contábil. Sou pós-graduado, especialista em gestão pública municipal pela Universidade Federal de São Paulo e tenho mestrado em administração pela Metodista de Piracicaba. Sou casado, tenho 39 anos e resido no bairro São Pedro atualmente. Ângelo, qual a principal motivação que te levou a se candidatar? Eu, enquanto servidor público municipal, sempre tive muito contato com os políticos da sociedade. E por conta disso, eu percebo que algumas situações me inquietam. Eu entendo que a administração pública ela é importante para tudo e todos. Alguns conceitos são ainda mais importantes. Então, quando você fala de administração pública, é importante que você entenda o orçamento público. É importante que você tenha clareza a respeito das políticas públicas e, acima de tudo, é importante de você conseguir entender se isso está chegando a quem é de direito. Então, muitas vezes você tem diversos políticos super bem intencionados, porque, particularmente, eu acredito que todas as pessoas, quando acordam pela manhã, elas acordam pensando em fazer o bem. Não existe uma pessoa que tenha interesse em fazer o mal. Então, a pessoa, quando ela acorda pela manhã, ela fala, poxa, hoje eu quero acertar. Eu quero atender o que a sociedade precisa, mas muitas vezes alguns projetos eles não chegam e esse é um problema seríssimo. E por conta de toda essa questão, por conta de ter um certo conhecimento a respeito da área pública, eu entendo que eu sou vocacionado. Independente de estar na legislatura ou não, eu sou uma pessoa que gosta muito de participar. Eu sou uma pessoa que sempre está pronto a ajudar dentro daquilo que for possível. Então, acredito que por essa questão eu tenho muito interesse em participar como vereador e estar pronto à sociedade. Candidato, quais são as suas prioridades no plano de governo? Olha, para ser bem sincero para você, durante esse mandato, eu de certa forma assumi em setembro de 2021. Então, o vereador Cláudio Donizete, eleito pelo nosso partido, ele foi convidado a assumir uma secretaria, ele assumiu a pasta de Esportes, Juventude e Lazer, e a partir de então eu assumi a cadeira deixada por ele. Se não me engano, foi em setembro de 2021. E a partir de então, de certo modo, eu propus diversos projetos. Um desses projetos que eu tenho como apego à sociedade, apego ao jovem, foi o Parlamento Jovem Tieteense. Então, a Câmara do município de Tietê, ela não tinha uma Câmara Mirim. E ela não tinha esse contato, digamos assim, com o jovem. A partir de então, depois, obviamente, de ter o apoio de todos os vereadores, do presidente, nós conseguimos colocar em voga esse projeto. E hoje, a Câmara do município de Tietê, ela tem o Parlamento Jovem Tieteense institucionalizado. Então, o Parlamento Jovem Tieteense, ele nada mais é do que uma simulação daquilo que o vereador faz. Hoje em Tietê nós temos aí 9 cadeiras, elas foram ampliadas para 11 cadeiras na próxima legislatura. E o Parlamento Jovem Tieteense ele tem essa condição de fazer com que o jovem tenha interesse pelo poder público, tenha interesse pela sociedade, porque a condição atual é a seguinte, o jovem é o nosso futuro.
Então, se você não investe na base, se você não investe na educação, na capacitação do jovem, infelizmente, você não vai ter um futuro promissor. Pelo contrário, o seu futuro será um futuro um tanto quanto muito obscuro. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente tenha essa condição e, de certa forma, nós consigamos fazer com que essas políticas públicas, principalmente as políticas públicas voltadas ao jovem, se tornem institucionalizadas e o poder público municipal, o poder executivo, sobretudo, consiga impetrar essas ações. Qual que é a idade desse parlamento jovem? Então, o parlamento jovem ele tem a condição de atender os alunos do ensino fundamental e ensino médio. Então, as escolas que detêm interesse, elas podem se inscrever e, a partir de então, fica à disposição de cada escola fazer a sua eleição própria. E a partir de então, essas crianças, esses alunos, eles poderão participar na condição de vereador mirim ou de jovem vereador. Eu, particularmente, Matheus, nunca gostei muito da figura de vereador mirim. Nunca gostei muito dessa denominação, Câmara Mirim. Então, por essa questão, quando criei o projeto, eu criei como Parlamento Jovem, não como Câmara Mirim, como muitas pessoas acabam denominando. Então, essa bandeira, acredito que seja uma bandeira muito forte, a bandeira de tratar o jovem como ele deve ser tratado. Então, hoje em dia, nós não temos mais aquele jovem de 12, 13 anos que não tem noção do que a sociedade está pensando, do que a sociedade está perpetuando. Então, é importante que você tenha essa criança, obviamente, entendendo, pelo menos um pouco, pelo menos de forma superficial, como que funcionam os poderes, como que funcionam os 3 poderes, porque tem pessoa que você fala a respeito de toda essa questão e a pessoa ela fica um tanto quanto sem ter dimensão do que é isso. Então, por essa razão, a bandeira de trabalhar o jovem, ela é uma bandeira muito importante. Obviamente que existem diversas bandeiras que são importantíssimas. Você falar a respeito da saúde, saúde é algo substancial na vida da pessoa. Você fala a respeito de segurança, também é super importante. Todos esses pontos são importantíssimos. E o vereador ele tem essa condição, principalmente de fiscalizar o executivo a respeito de toda essas possibilidades e essas políticas públicas que existem. Então, quando a gente fala a respeito de projeto, principalmente, quando você assume uma cadeira na Câmara, você, de certa forma, tem muito gasto, tem muito interesse, tem muita vontade. Mas você acaba percebendo que muitos daqueles projetos que você tem vontade, tem predisposição em apresentar, eles não podem ser apresentados pelo Legislativo, porque ele parte do Executivo. Então, de certo modo, você é um tanto quanto amarrado nesse sentido. Você é limitado. Limitado, exatamente. Existe uma limitação muito grande a respeito da atividade legislativa. Então, por essa razão que, particularmente, eu acho que seja muito importante a pessoa entender até mesmo do regimento interno da Câmara. Justamente para quê? Porque você tem interesse em assumir uma cadeira no Legislativo. Então, aquilo dali é a mola mestra para que você consiga, de certa forma, propor ações que possam otimizar a vida do cidadão tietense. Como estamos jovens e adolescentes, todos nessa faixa etária, em relação à educação, quais são os projetos, as ideias em relação à educação? Isso. A educação no município de Tietê é um tópico bem interessante de se tratar. Até no dia de hoje eu estava conversando a respeito de alguns pontos. Vou citar alguns dados só para vocês, de certa forma, se situarem na situação. Hoje, Tietê é um município, em termos de merenda escolar, ele fornece hoje diariamente praticamente 12 mil refeições. Então, em Tietê, nós temos uma máquina que pulsa para atender a educação no município. Nós temos aí diversas escolas, essas escolas atendem o ensino infantil e o ensino fundamental. E nós temos aí no ensino médio a Escola Plínio atendendo, que é uma escola estadual, e nós temos a ETEC, que também faz um trabalho super brilhante. Por toda essa condição, na minha opinião, é importante que o vereador entenda aquilo que é possível. E dentro daquilo que é possível, ele passe a fiscalizar o executivo e passe a propor ações. Então, o vereador ele vai ter a possibilidade de trabalhar por requerimento, de trabalhar por indicações, de trabalhar apresentando projetos de lei e proposituras que possam ser realizadas através de decreto legislativo. Então, a gente falar de educação é algo importantíssimo, mas, acima de tudo, você tem que ter clareza daquilo que é possível.
Então seria muito bonito, muito fácil eu vir aqui e falar para você que eu quero propor isso, aquilo, mas enfim, dentro do que é limitado ao vereador, eu tenho certeza absoluta e tenho certeza também que existirá condição para que você consiga propor tudo isso. Entendi. Em relação à segurança e infraestrutura na cidade, quais são os principais pontos e os principais projetos? Segurança e infraestrutura. Tá. Quando a gente fala de segurança, nós estamos falando principalmente aí de situações recorrentes aí quanto a roubos, Sim. algo nesse sentido. Isso. Então, se você analisar o município de Tietê, você percebe que nós temos uma taxa de roubos um tanto quanto pequena perto da região. A taxa de homicídio em Tietê ela é muito pequena. Ela é uma cidade um tanto quanto segura. Nós temos uma Guarda Civil Municipal muito forte, apoiada, obviamente, por toda a estrutura da prefeitura. Nós temos uma polícia militar em Tietê que funciona muito bem. A nossa polícia civil também é muito boa. E nós temos também um corpo de bombeiros aqui em Tietê, que faz um trabalho sensacional. Então, por essa razão, nós percebemos que o município de Tietê ele precisa dar continuidade à questão da segurança. Por quê? Nós percebemos que em regiões, em cidades da região, alguns pontos estão sendo, de certa forma, como eu poderia dizer, eu posso até citar exemplo, Porto Feliz, que é uma cidade que eu estou lá praticamente 3 vezes por semana. Porto Feliz é uma cidade que já está começando a enfrentar diversos problemas. Problemas referentes a roubo, problemas referentes a homicídio. Então você percebe que Tietê ela é uma cidade que tem aí 38 mil habitantes. E algumas cidades da região que começam a crescer, elas com esse crescimento, elas passam a ter uma dificuldade em termos de segurança pública. Por quê? Porque a sociedade começa a se alterar. A questão das pessoas começa a ter uma alteração muito grande. E daí você tem dificuldade, obviamente, a respeito disso. Então eu penso que em Tietê, um dos pontos importantes e daquilo que é possível pelo vereador é o fato de você fiscalizar o Poder Executivo, para que essas políticas públicas sejam implementadas de acordo. Então, um dos pontos que eu acho importante que a população entenda, os planos de governo. Então, nós temos aí os nossos candidatos a prefeito e vice-prefeito, e dentro desses candidatos é importante que você compreenda quais são as suas propostas. É importante que você, quando for votar, você consiga visualizar essas propostas anteriormente. E um dos pontos que eu bato muito na tecla, Matheus, é o fato de você não votar em pessoas, você votar em projeto. Infelizmente no Brasil nós temos uma condição um tanto quanto terrível, que o brasileiro, em tese, na sua máxima, acaba votando em pessoa. E nós não temos que votar em pessoa, nós temos que votar em projeto. Então você faz a opção pelo melhor projeto e deposita o seu voto, deposita a sua confiança. Certo. Em relação, a gente falou um pouquinho sobre segurança, a infraestrutura, que envolve até, logicamente, dentro da alçada de um vereador, mas envolve, por exemplo, os buracos ou até mesmo uma luz que também influencia na segurança. Sim, exatamente. E quais alguns projetos que possamos dar continuidade e melhorar, conforme você disse? Sim, você fala a respeito da questão dos buracos, né? Nós temos aí algumas ruas que estão sofrendo, né? Tietê é um município antigo, é um município que tem aí a necessidade de recap. Esse recap, de certa forma, ele sofre um problema seríssimo, em função, obviamente, de nós termos também um problema na questão da distribuição da água. Então, quando você tem uma rua recapeada e você mantém toda a questão sanitária que está por baixo, e você não faz a troca, muitas vezes com a compactação do solo, aqueles canos eles são estourados. E a partir daquele momento você começa a ter problema de vazamento de água. Então é importante que antes até mesmo de você efetuar o recap, você consiga, de certo modo, atender toda essa infraestrutura, para que quando você tenha o recap, você não tenha esse problema de vazamento. E com o problema de vazamento, obviamente que vem aqueles cortes indevidos na rua. Então todos aqueles cortes eles acabam, de certa forma, comprometendo o asfalto. Então, por essa razão,
a situação de tapar o buraco não é tão simples quanto possa parecer. As pessoas falam, é só passar um caminhão, jogar a massa asfáltica ali e tapar. Não, não é assim que funciona. É uma questão de infraestrutura urbana. É uma questão de você entender como aquilo pode ser feito e como tem que ser feito aquilo da melhor forma possível. Então, na condição de vereador, eu acredito que o vereador ele tem que cobrar isso incisivamente do Poder Executivo e participar, obviamente, de toda essa situação. Quando existe a questão de tapar o buraco, é importante que você visualize como está sendo feito aquilo, como que está sendo utilizado o dinheiro público naquele sentido. Então, basicamente, a minha visão a respeito de toda essa questão de infraestrutura no que tange as operações tapa-buraco, elas seguem nesse rito. Olha, eu vou falar, depois que eu comecei a fazer o podcast com alguns candidatos, muita gente me para, não na rua, mas às vezes na rede social, e me manda mensagem assim, que é nesse próximo assunto que a gente vai falar, que é em relação à saúde e bem-estar. Muita gente me mandou mensagem e falou assim, pergunta sobre praças, sobre ambientes para passar com a família, quais são os projetos para isso, para a gente ter algo para fazer no final de semana. Muita gente tem me perguntado isso, e tratando-se do assunto de bem-estar e saúde, quais são os projetos para fortificar isso? Sim, quando você fala a respeito de lazer, principalmente, eu acho importante a gente citar que Tietê não é um município que tem tantos equipamentos públicos nesse sentido. Então, nós temos o Parque Ecológico, que está passando por uma reforma. Fora o Parque Ecológico, nós temos dificuldade em termos de praças. Nós temos dificuldade até mesmo em termos de locais para que pessoas que tenham seus filhos pequenos levem seus filhos para que eles possam se divertir. Então, Tietê realmente tem uma deficiência muito grande a respeito disso. Por essa razão que um dos pontos que eu bato na tecla e volto a falar novamente é o fato das pessoas, antes de oportunizar o seu voto, verifiquem os candidatos ao executivo e dentro de todos esses projetos de governo, essas propostas, verifique quais deles realmente têm aspectos voltados à questão do lazer, porque o lazer é importantíssimo, tanto o lazer quanto a cultura. São pontos importantes que muitas vezes são, de certa forma, deixados de lado pelo poder público. Ou nós sabemos que a capacidade de investimento da prefeitura ela é muito pequena. Nós estamos falando de um município que tem aí uma receita total basicamente na casa dos 250 milhões de reais e uma capacidade de investimento muito pequena. É importante citar para as pessoas entenderem que a folha de pagamento da prefeitura ela bate praticamente 9 milhões por mês. Então são valores assim bem elevados. Por conta disso, a capacidade financeira da prefeitura ela se compromete com o custeio, pura e simplesmente. De certo modo, municípios da nossa região acabam tendo uma facilidade um tanto quanto maior, por conta do quê? Da capacidade de investimento. Então, os prefeitos eles têm a opção de investir esse recurso, tal qual as suas diretrizes em termos de políticas públicas. E, obviamente, Tietê é uma cidade que ela vem de certos problemas financeiros. Então, nós tivemos aí uma dívida herdada na gestão anterior, que foi um valor bastante elevado. Então, a nossa gestão anterior, praticamente, ela acabou sofrendo muito para conseguir liquidar essa dívida. E, a partir de então, isso daí comprometeu. Mas não comprometeu o município somente para uma gestão. Isso daí comprometeu o município para praticamente 20, 30 anos. Porque para você, de certa forma, solidificar a sua questão financeira, você leva tempo. Não é tão simples quanto possa parecer. Porque a arrecadação do município ela é bem limitada, por sinal. E como incentivar, falando também sobre economia, sobre esses assuntos, como incentivar para que empresas invistam, para que empresas venham para Tietê? Sim, eu tenho um livro publicado, Matheus, em 2015. Esse livro ele foi fruto da minha dissertação de mestrado. Ele é um livro que trata a respeito do empreendedorismo na gestão pública. E uma das perguntas que eu fiz nessa dissertação, nesse livro propriamente, foi a respeito da vocação do município. Então, a pergunta que tem que ser satisfeita é: qual é a vocação do município? A partir do momento que você consegue definir a vocação do município, você consegue implementar políticas públicas que estejam voltadas para essa finalidade.
Então, é muito fácil você falar, ó, Tietê precisa aumentar a sua plataforma de empregos, Tietê precisa atrair novas indústrias, precisa aumentar a sua arrecadação. Isso daí é muito fácil, muito interessante e eu absolutamente concordo com isso. Mas a pergunta que eu faço é como? O que tem que ser feito para que isso ocorra? Percebe? Então, pensa como um empresário. Eu sou um empreendedor, um investidor e eu tenho interesse em investir em um determinado município. O que me força a investir no município de Tietê? O que me atrai no município de Tietê? Então, percebe? Por essa razão que é importante que você capacite o jovem. Por essa razão que é importante que o jovem detenha um certo treinamento. A partir de então, esse jovem ele passa a se tornar um campo potencial, justamente para que essas empresas acabem se instalando no nosso município. Então, quando você analisa, e novamente voltando a falar, a nossa região, você percebe que algumas cidades, elas, de certa forma, conseguem atrair investimento somente pela sua localização. Você pega aqui Boituva, que está do nosso lado, ela margeia Castelo Branco, que é uma das maiores rodovias do país. E a partir dessa situação, você tem uma facilidade em termos de atrair investimento, porque o custo com o transporte é muito elevado na indústria. Por essa razão que eu torno a falar para você, a minha grande opinião a respeito de tudo isso, como atrair investimento para o município, ela se envolve no fato de você capacitar as pessoas que você tem no município. Sobretudo os jovens. A partir do momento que você capacite os jovens entendendo a vocação do município, você vai ter uma facilidade em termos de atração de empresa, seja ela qual for. Quais são as bandeiras que você mais carrega e mais se identifica desde esses 3 anos de mandato que você teve e para essa reeleição? Olha, eu particularmente, eu entendo que o jovem realmente ele tem que receber um investimento mais maciço da administração pública, justamente porque nós temos hoje no município de Tietê uma cidade que está envelhecendo, uma cidade que tem um número muito grande de pessoas idosas, mas que os jovens, de certa forma, quando se formam, digamos assim, eles acabam saindo do município, eles não permanecem aqui, e isso acaba gerando uma dificuldade muito grande em termos de atração de novos investimentos. Então, uma bandeira que, na minha opinião, é importantíssima é você investir no jovem. Outra questão que, na minha opinião, é algo substancial é o fato de você começar a entender um pouco melhor a respeito do desenvolvimento regional. É o fato de você conseguir criar postos de trabalho que estejam de acordo com os anseios da população. Existem diversos dados que são relativizados por diversos jornais até mesmo, e você acaba percebendo que hoje o Brasil ele é um país que não está enfrentando tanto a questão do desemprego. Ele é um país que tem o emprego como uma condição até favorável, se você comparar com os últimos anos. No entanto, o que ocorre? Muitas vezes o emprego que existe, ele não está de acordo com a sua formação. Ele não está de acordo com o seu interesse. Então, por essa razão, é importante que você consiga planificar toda essa estrutura para que você gere renda. A partir do momento que você começa a gerar renda, as pessoas elas não têm interesse em sair do município. Elas começam a permanecer aqui. Então, a melhor política pública de emprego, ela se reveste da geração de renda. Ângelo, e qual mensagem você gostaria de deixar para os eleitores nesse momento tão crucial? Olha, eu acredito que o voto é sagrado. Eu acredito que você tem que votar por representatividade. Então, para vereador, principalmente, você vota naquela pessoa que te representa, naquela pessoa que vai jus aos seus valores. Então, se você tem determinados valores, você, de certa forma, acaba escolhendo o seu candidato, a sua candidata, pura e simplesmente de acordo com aqueles valores. Então, é importante que o eleitor ele traga consigo, pelo menos, a noção exata do que o seu vereador pode estar fazendo por ele, pela sociedade, de forma um tanto quanto coletiva. Então, você analisar as propostas do seu candidato é importante, você analisar o perfil do seu candidato é importante e, acima de tudo, você tem que ter clareza a respeito daquilo que você entende
algo como crucial para que o município tenha a sua evolução aí nos próximos 4 anos. Quais são as suas considerações finais? Pode também divulgar a sua rede social, o seu número, tudo que você... Interessante. Matheus, eu particularmente agradeço muito você, agradeço todo o seu backstage aí, agradeço principalmente as pessoas que estão nos ouvindo, né, que tiraram um pouco do seu tempo aí para poder escutar essas propostas, para poder escutar um pouco do seu candidato. Acho que o momento realmente é esse, é o momento de você avaliar a percepção de cada candidato a respeito dos problemas que o município enfrenta e, acima de tudo, você acompanhar os seus candidatos, seja para vereador, seja para prefeito. É importante que você acompanhe e, de acordo com aquilo que é promulgado, você entenda e compreenda o que é importante para o município. Então eu deixo aqui como palavra final o meu agradecimento, principalmente. Peço que, dentro do possível, as pessoas que nos assistem passem a nos acompanhar nas redes sociais. Então nós temos lá o nosso Instagram, Facebook também, é só colocar lá Professor Ângelo Rafael, você vai ter acesso de forma extremamente facilitada. Estamos fazendo uma campanha limpa, sou um candidato ficha limpa. A nossa campanha é uma campanha que, de certa forma, pensa em falar verdades. Nós não prometemos nada que não possa ser feito. Eu busco sempre assumir compromissos junto à sociedade, dentro daquilo que é possível que o vereador satisfaça. Então, por essa razão, eu tenho muita gratidão por ser tietense, sou nascido em Tietê e amo essa cidade. E mais uma vez, agradeço vocês aí, tenho absoluta certeza que o trabalho de vocês está sendo muito bem executado e aproveito o ensejo para parabenizá-los. A condição de vocês é uma condição muito importante para o nosso município. É uma condição de fazer com que as pessoas consigam, através do trabalho de vocês, encontrar o melhor candidato, o candidato que esteja adequado aos seus valores, digamos assim. Muito obrigado, Ângelo. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E muito obrigado também você que permaneceu até o final. Você que não é inscrito no nosso canal, clique aqui, se inscreva, compartilhe com alguém. Porque, assim como o Ângelo falou, a nossa ideia é não ter pessoas alienadas só por um votar no outro, por isso, tal, mas conhecer os candidatos. Por isso, nós convidamos todos os candidatos, inclusive se você é candidato e está assistindo esse vídeo, nos mande mensagem, porque você já é nosso convidado, mas a gente combinou o horário certinho para você vir e estar na mesa junto com a gente. Mais uma vez, Ângelo, muito obrigado. E muito obrigado também você. Nos siga nas redes sociais, @podcast.burning, e não perca nenhum conteúdo. Até logo, até o próximo Voz Política.